irmãos, minhas irmãs, eu desejo que a graça de Jesus, o Salvador, se manifeste abundante entre nós nessa manhã e que a meditação da sua palavra seja alimento para a nossa alma. Eu quero repartir com você que aqui está e com você que participa do culto pela internet, de uma passagem bíblica que deveria ser mais vezes lida, mais procurada por cada um de nós dessa geração, por ser um livro de sabedoria. Vou falar sobre o livro do pregador, ou do filósofo, sobre a visão que o filho de Davi, o rei Salomão, teve da vida e da nossa relação com Deus e com nós mesmos. É uma porção, é um trecho muito precioso, marcante, tocante demais. Eu vou ler pausadamente, você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer. Depois eu quero expor essa passagem, mas eu quero desde já a sua atenção, o seu ouvido aberto, o seu coração, da mesma forma, aberto para as coisas de Deus. Antes de fazer a leitura, eu quero já dizer a você que esse livro do Eclesiastes tem sido tomado por alguns, até como pretexto para não ler, como um livro de alguém que estava deprimido. Como alguns dizem, que era o caso de Salomão, que escreveu o livro do Eclesiastes, passando por um quadro depressivo e traçando uma visão sombria da vida, negativa das coisas. Tudo é vaidade, perda de tempo, correr atrás do vento. Não é esse o caso. Eu vou expor isso para você. Então, por favor, ponha os olhos e acompanhe a leitura que vou fazer em Eclesiastes, capítulo 1, e depois o capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam,
e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia, e vim a saber que também isso é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Até aqui. Que o Senhor que inspirou essa palavra também fale conosco através dela nessa hora. O final do livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8, diz, numa fórmula, num resumo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, vaidade é sinônimo de presunção. Ou ainda, vaidade é a visão que a pessoa tem exagerada de si mesmo.
uma construção equivocada da constituição humana, achando-se aquilo que não é, julgando ser muito mais do que realmente a pessoa é. Vaidade, tudo é vaidade. Salomão era filho de Davi, filho de Batseba. Ele foi abraçado por Deus na aliança que fez com Davi. E Deus disse a respeito de Salomão: eu serei com ele como fui contigo. E Deus prometeu usar Salomão poderosamente na construção do reino de Israel, como de fato aconteceu. No período de Davi e no período de Salomão, esses dois períodos de 80 anos, foram os períodos de reinado em que Israel atingiu a glória, o ápice do seu tempo de glória, principalmente no período de Salomão, nesses 40 anos. Os reinos da terra se admiravam, se maravilhavam com o que ouviam a respeito da riqueza de Salomão, da riqueza do reino de Israel, a ponto de pessoas, reis, virem trazer os seus tesouros como presentes, admirados, impactados com aquela grandeza. Se submeterem, fazerem alianças com o rei Salomão apenas para terem os seus nomes associados a Salomão e a Israel, porque aquilo era um prestígio muito grande às suas nações. A gente encontra quantificados no livro das crônicas sobre a riqueza do reino de Israel. O quanto que havia de ouro, de prata, de bronze, de pedras preciosas, de tecidos especiais, de perfumarias, as casas que foram construídas, como foi edificado e construído, com que material foi feito o templo, as casas reais. É uma coisa de fato espantosa. Por isso que a rainha de Sabá veio de tão longe para prestar tributos e encantos ao rei Salomão. E Salomão, no início da sua vida, Deus falou com ele, ele permitiu escolher o que queria para a vida dele, e ele pediu sabedoria. E Deus lhe deu sabedoria como a nenhum outro homem. Um dom especial. Um talento espiritual. Não era uma coisa humana, mas algo divino, sobrenatural na vida de Salomão. E o texto diz que ele foi o homem mais sábio que pisou a face da terra. Escreveu muitos livros, escreveu muitas crônicas, muitos poemas, muitos provérbios. O curioso de tudo isso, que eu acho, é que diante de tantas coisas que ele escreveu, nós tenhamos apenas 2 salmos associados a Salomão, que é o Salmo 72, que realmente é um salmo poético, muito lírico, de uma densidade impressionante, e o Salmo da Família, o Salmo 127, atribuído a Salomão. Existem pessoas, alguns escritores, que atribuem também a Salomão, embora não tenhamos nada registrado, o Salmo 119, aquele grande salmo que fala de coisas preciosas, mas não tem uma autoria definida. Atribuem a Salomão, mas nós não podemos afirmar.
eu acho curioso, um homem que escreveu tanta coisa para dizer, nós tenhamos apenas 2 salmos. E temos esses 3 livros com a autoria confirmada, declarada no início deles, que são os Provérbios de Salomão, que não são só esses, esse é um resumo, é uma parte dos muitos provérbios que ele escreveu. Que é sabedoria pura, é maturidade, bom senso para a vida. São frases éticas, morais, com conteúdo espiritual que nos remetem a Deus. Fala do seu tempo de maturidade. Temos o livro dos Cânticos, o Cântico dos Cânticos, ou o Cantares, que é uma poesia ao amor, que é um livro encantador, que fala da relação afetiva, amorosa, apaixonada de um homem para com uma mulher. E fala de Salomão e a Sulamita. E os estudiosos fazem uma ponte e atribuem também o conteúdo à relação entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a sua igreja. Mas pelo conteúdo, pela natureza do livro, apaixonado, alguns atribuem a Salomão a sua juventude. Creio que ele escreveu isso no auge dos seus primeiros dias, da sua juventude, da sua paixão pela vida e pelas mulheres, muitas mulheres que tinha. O texto sagrado diz que ele tinha 1000 mulheres, entre esposas e concubinas. Mas, na verdade, ninguém pode ter muitos amores. O coração só cabe um. E esse um, segundo o texto sagrado, era essa Sulamita. E então vem o outro livro, que é esse que tomei por base para a meditação desta manhã, Eclesiastes. E aí os pesquisadores, os estudiosos, comentaristas bíblicos, dão a esse livro a velhice de Salomão. Alguém que já passou pela juventude, pelo arroubo da juventude, o afã dos primeiros dias, e escreveu cantares cheio de paixão. Passou pela maturidade como um homem maduro e escreveu os seus muitos provérbios sobre a sabedoria, sobre a vida, mas chegou na maturidade, na velhice, e agora olha para trás depois de aproveitar tudo, de provar tudo, e viu então que foi tudo perda de tempo e cansaço, e então na sua velhice ele escreve deprimido o Eclesiastes. Inclusive, um desses comentaristas, para fundamentar a sua visão de que é um livro depressivo, de alguém deprimido, toma como base o final dos dias de Salomão, que a gente, lendo a sua história, se depara com a idolatria de Salomão nos últimos dias da sua vida. E então, alguém que se afastou de Deus, se curvou ante deuses pagãos, e teve um fim tão triste e melancólico, só poderia mesmo ter escrito um livro com esse teor tão para baixo, tão negativo, como Salomão fez. Isso é um comentário que é feito, e eu estou aqui trazendo para a nossa meditação. A teologia reformada, os comentaristas reformados, não entendem assim. Eclesiastes não é um livro do deprimido. É um livro da sabedoria. Não é um livro da negatividade. É um livro da verdade. É um livro que nos depara com a realidade. É um livro que abre os olhos para uma verdade
da qual não temos como fugir. É um livro que nos chama do sonho à realidade, da utopia para a verdade. Porque ele trata de tudo o que se passa debaixo do sol. Ou seja, tudo o que tange a realidade humana. Somos assim, de fato. Ainda que imaginemos, ainda que planejemos, ainda que sonhemos, ainda que construamos coisas maravilhosas, a realidade é essa. Só como um exemplo, ele trata mais à frente da questão da morte e da memória que nós carregamos. E ele diz com a sua sabedoria explícita que por mais que o homem construa, por mais que o homem edifique, tudo mais que o homem adquirir, quando ele fechar os seus olhos, tudo cessará, tudo ficará aqui, não levará nada, não carregará consigo coisa alguma. Isso não é negativismo, isso é realidade. A pessoa que na vida construiu mansões, adquiriu bens, muito dinheiro, viveu regaladamente. No dia que fechar os olhos, ele vai do mesmo jeito que aquela pessoa que comia diariamente o pão da fadiga. Terão o mesmo lugar. O seu corpo se decomporá do mesmo jeito que todo ser humano, e a sua memória também se extinguirá. Essa é a realidade, não é negativismo, nenhum quadro de depressão que devemos rejeitar, abandonar. Não, essa é a realidade, que nós deveríamos ler mais, olhar mais para ela com mais carinho, olhar com mais foco, sabendo que é a vida da gente. E nisso eu vou tratar, nesta manhã, falar sobre a vaidade. Vaidade. Tudo é vaidade. Que é uma visão distorcida de uma realidade. Que é a projeção de algo que não é verdadeiro. Que é a instituição de um valor que não é em si mesmo verdade. É quando a gente acha que é o que não é. Ou quer ser aquilo para o qual não fomos chamados. Ou declarar que temos aquilo que não temos. Tudo é vaidade. Que é a síndrome daquele moço chamado Nimrod, que no livro do Gênesis conta que imaginou construir uma torre e edificar uma ponte para o céu, não para ver Deus, não para se encontrar com Deus, mas para tornar célebre o seu nome. E essa síndrome, essa vontade, esse desejo, é o desejo da maioria de nós, se não todos nós. Que é sempre de colocar o nosso nome no pedestal mais alto. De sermos os melhores, os primeiros, os notáveis, intocáveis, elogiáveis. E essa tentativa e essa busca, muitas vezes desenfreada, nos remete para longe de Deus. Porque nós não somos assim. Nós somos pó. Diz a palavra de Deus. Aos olhos do Criador,
Nós somos meras criaturas. E até mesmo aqueles que foram dotados, visitados, presenteados com tantos dons, tantos talentos, com sabedoria e tudo mais, são meros receptáculos de uma graça imerecida, de um favor superior. Não são nada, do mesmo jeito. Não podem se arvorar de algo que não são e não têm. Se alguma coisa boa há, vem do Pai das luzes, vem descendo do alto, não está em nós. A nossa constituição é a fraqueza, é a fragilidade, é a natureza pecaminosa. Nós somos, por natureza, imperfeitos, limitados, pequenos, um grão de areia aos olhos de Deus. Pó, não somos nada. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E aqui no livro que eu li 2 capítulos, mas prossegue a leitura, falando de várias outras vaidades. Ele fala aqui sobre a vaidade das possessões, a vaidade da sabedoria, a vaidade do trabalho, das relações humanas. Tudo é vaidade. Se a gente for, de fato, esmiuçar, formar um conceito, olhar com propriedade, com seriedade, com humildade, com verdade, tudo o que somos e tudo o que nos cerca, nós não somos nada, não temos nada. Não somos nada aos olhos de Deus. Sabe o que é que o texto sagrado nos diz? Atos, capítulo 17. Diz que no Senhor, e por causa do Senhor, é que nós respiramos, e nos movemos, e existimos. Isso significa que nem respirar é uma atribuição nossa. Nós não vivemos porque queremos. Nós estamos respirando, interagindo, raciocinando, porque Deus está mantendo a nossa vida. É Ele quem nos sustenta. Nem isso nos compete. Ir, voltar, andar. Os recursos que estão à nossa disposição. As faculdades que constituem a nossa vida. Ver, ouvir, sentir, tocar, cheirar, são atributos de Deus, são dons, não temos nada. Se Deus tirar o fôlego de vida, seremos apenas um pó que em poucas horas estará em decomposição, cheirando mal. Essa é a nossa história. A inteligência, os recursos, as facilidades, o que nós conquistamos, absolutamente nada nos pertence. Tudo é de Deus e para a glória de Deus. Nós estamos aqui por causa do Senhor. Vaidade. Somos, de fato, vaidosos, presunçosos. Imaginamos muito além daquilo que convém, como diz o apóstolo Paulo. Projetamos perante os outros aquilo que não somos. Perguntaram ao Dalai Lama, aquele guru, o que é que ele achava da história humana de mais ridículo, de mais estranho. E ele, num tom jocoso, num tom bem-humorado, disse que, dentre tantas coisas estranhas na natureza humana, na vida humana,
é que ele via que os homens gastavam a sua saúde, perdiam a sua saúde correndo atrás do dinheiro, de juntar dinheiro, e depois gastava aquele dinheiro para recuperar a saúde perdida. É uma roda viva, na qual estamos, edificando o nosso próprio nome, na vaidade das possessões, na vaidade das nossas edificações, para colocarmos num pedestal quem não pode estar lá. Nesse pedestal só pode estar o Senhor. Vaidade também pode ser traduzida com aquelas palavras que o apóstolo Paulo utilizou, dizendo que aquelas pessoas amavam o próprio ventre. O ventre, naquela cultura e no entendimento filosófico, era o centro da vida. Assim como hoje dizemos que é o coração, porque é para o ventre que tudo convergia. E amar o próprio ventre, cultuar o próprio ventre, é tornar-se o seu próprio Deus. Idolatria. Tudo é vaidade. Vaidade até mesmo em nome de Deus. Igrejas que são vaidosas. A nossa igreja. A nossa história. A outra diz os nossos dons. E hoje, talvez mais do que antes, porque as coisas vão só ganhando corpo e forma, não apenas enchem de folhagem a sua história, a nossa igreja, os nossos dogmas, como se tornam exclusivas. Que a salvação passa pelas portas da sua igreja, da sua denominação, fora daquele âmbito, daquele concílio, daquela agremiação, não há salvação. Várias hoje estão se tornando núcleos exclusivos como agências do reino de Deus. Vaidade de vaidade. Sabe qual é a nossa salvação, irmãos? Sabe qual é o espaço para sermos edificados de verdade, enaltecidos, engrandecidos aos olhos de Deus? É quando nós nos reconhecemos nada. Eu vou finalizar com duas ilustrações. Uma delas é de uma pregação que eu lembro que eu fiz já faz alguns anos. Eu fiz essa citação de um pregador no Recife, que usou como título da sua mensagem, baseada na experiência de Zaqueu. E ele colocou como título da sua mensagem, o homem que desceu subindo e que subiu descendo. Se referindo a subiu no conceito de Deus, descendo no conceito dos homens. Passando aquela coisa ridícula, um mico, como dizemos hoje no popular, subindo numa árvore para ver Jesus passar, um homem importante, uma figura destacada da sociedade, um homem rico, subir numa árvore para ver Jesus com aquela sede, aquela fome de Deus. Desceu no conceito dos homens, subiu no conceito de Deus. A palavra de Deus diz, e aí eu concluo, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente é mais quando reconhece menos. A gente ganha mais com Deus quando perde.
A gente vive quando morre. E se a gente olhar por essa perspectiva para a vida e para as coisas de Deus, nisso aí residirá a nossa salvação. Meditemos nisso, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra.